também o ciclo de Cori. Sim? Vimos a glucogenogênese e vimos também o glucogenolísis. Tranquilo? Também vimos a via das pentosas. Sim? O último material do metabolismo dos carboidratos é o metabolismo de outras exosas, né? Justo a companheira estava perguntando que ela viu glucoquinasa e exoquinasa, né? Sim. Se acordam? Que são enzimas que fosforilam a glucosa. E que a exoquinase era aquela enzima controladora, sim? Sim. Como o seu nome diz, exo. O que ela fosforila? Todas exosas. Quem são as exosas? Pode ser a glucosa, a galactosa, como a nossa frutose. Tá? E é uma enzima que está em todos nossos órgãos, menos o hígado. Sim? Sim. Aí no caso, se entrar glucosa no hígado, eu só posso usar a glucoquinasa. Como o seu nome diz, ela só fosforila glucose, tá? Mas é a glucosa do hígado, tá? Em câmbio, essa fosforila a glucose, mas tem que estar em todos os outros demais órgãos, menos o hígado. Tá? E a função é a mesma. A mesma é que vai entrar ATP e vai sair ADP. Tranquilo? Sim? No metabolismo das outras exosas que nós outros vamos ver é como nós outros ligamos a transformar a frutose e a galactosa em glucose. Porque vocês sabem que quem manda na sangue é glucose. Então eu tenho que ver como eu faço a frutose se transformar em glucose e como a galactosa se transformar em glucose. Se acordam? No hígado eu já conseguia fazer essa transformação, porque quando passa a corrente sanguínea, teria que ser do glucose. Tá? Glicemia, mais ou menos vocês já manejam os análises laboratoriais. E aqui os nucleótidos que podem formar os heteropolissacáridos. Os heteropolissacáridos era aquela estrutura que estava presente nos cartílagos, nos tendões, no menisco, no humor vítreo, no líquido sinovial, tá? Que era o ácido hialurônico, glucosamina, condroitin, sim? E essas substâncias no nosso corpo também têm um tempo de vida útil. Por quê? Como são heteropolissacáridos, a composição dele também tem proteína. E toda a proteína no nosso corpo tem um tempo de vida útil. Então, ela necessita depois ser degradada para eliminada no nosso corpo. E aqui nós vamos ver que a falta de enzimas que realizam esse procedimento pode trazer o enanismo. Tá? O enanismo é uma falta de desenvolvimento por não haver as enzimas que deveriam cumprir nesse processo de eliminação do corpo. Então, se ele não consegue desenvolver-se, sim? Então, é falta de enzimas aí dentro do processo. Bueno. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Bueno, vamos entrar então. Aqui mais ou menos ele dá uma explicação, porque se vocês se acordam quando falávamos de lactosa, eu tenho que durante o processo digestivo ter a enzima lactasa, porque a lactasa vai me liberar glucosa livre e galactose. Então a galactosa, quando liga à corrente sanguínea, ele é provindo do consumo da lactose. Sim? Então, a origem da galactosa vem do consumo da lactose. A lactose é o açúcar de todo derivado do leite. Ok? Em câmbio, na sacarosa, tem uma enzima no processo digestivo chamada sacarasa.
e ela vai me romper essa sacarose em glucosa livre mais frutose. Tá? Então, quando falamos da frutose, a frutose foi proveída através do açúcar das frutas, que é a sacarose. Tranquilo? Bueno, então essa é a origem de onde vou ter acesso à frutose e à galactose. E vocês sabem, tendo falta da enzima lactase, eu tinha aquela flatulência, dor abdominal, né? Diarreia. Então, tendo a falta da lactase ou até mesmo da sacarase, ambas vão cometer esse processo de flatulência, porque daí quem toma controle disso são as bactérias intestinais. A bactéria, ela gusta açúcar. Precisamos estudar isso em microbiologia. Tá? Ele faz um processo de fermentação. Fermentação é nada mais em um meio anaeróbico. Tá? A bactéria, quando está presente, ela atua em processos de fermentação. Ok? Bueno, e aí havíamos visto isso, que a frutose e a galactose, se vindo da alimentação através da sacarose ou da lactose, sofreu o processo digestivo, o hígado seria o principal transformação. Tá? Então, sendo o hígado o principal órgão para transformar a frutose e a galactose em glucose. Tá? Vamos aí nesse esqueminha. Vou começar pela galactose, tá? Porque a galactose ela entra solamente em um órgão que é o hígado. A frutose, se eu não conseguir consumir toda ela no hígado, ela pode ainda entrar no músculo, tá? Então, vamos primeiro na galactose. Então, a galactose, para que ela se torne glucosa, eu tenho que transformar ela para que se entre no meu glucógeno. Tá? Então, a galactose em si, ele vai transformar-se em glucosa, ele vai ir na reserva do glucógeno. Mas vira uma glucose. Ok? A primeira enzima que atua aqui no hígado é a galactoquinasa. Por que não a glucoquinasa? Porque a glucoquinasa, que é do hígado, é exclusiva da glucose. Então, eu tenho que ter no hígado uma enzima exclusiva da galactose, que é a galactoquinasa. Quinasa, sinasa é a mesma coisa, sim? Só para aclarar. Então, essa enzima fosforila a galactose passa a ser a galactose 1-fosfato, ela está dentro do hepatocito, tá? Aí essa galactose dentro do hepatocito vai entrar um captador de energia, você acorda o UTP? Esse é o UDP, glucosa, tá? Vai sair um fósforo aí. E ela vai ficar na forma de UDP. Por que de UDP? Porque aqui eu já estou levando um fósforo. Sim? Aí ela era galactose 1-fosfato, agora se transformou em UDP galactose. A enzima que atuou aqui é a uridiltransferasa. Por que tenho que ter em conta essa enzima? Porque aqui é onde ocorre a galactosemia. Você acorda que era a galactosemia? Galactosemia é quando eu não consegui colocar a galactose dentro, até consigo colocar dentro do hepatocito, só que não dou sequência ao processo. Então, se aqui, uma vez que satura a presença da galactose, porque entrou dentro do hepatocito, ele não permite outra galactose entrar, então você vai ir a corrente sanguínea, tá? Mas a galactose chega a entrar, porque eu fosforilei através da galactoquinasa.
quinasa, pero não dou sequência ao processo. Porque saturou dentro do hepatocito, não dou sequência ao processo e as demais galactosas vão apelar na corrente sanguínea. Sim? Então, a galactossemia é ocasionada pelo déficit dessa enzima, que é a uridiltransferase. Tá? Aí, se eu sou normal e há essa enzima em meu corpo, então ele transforma a galactose em UDP-galactosa e durante o processo da glucogenogênese que vocês haviam visto, viram que uma das etapas era UDP-glucose. Lembra que era aquele captador de energia, que era UDP, saía 2 fósforos, virava UDP-glucose. E a diferença da glucosa para a galactosa era a posição, você acorda? Ambas eram C6, AT12, O6. O que eu diferenciava a galactosa da glucosa era a posição do grupo OAT. A enzima que entra aqui se chama epimerase, que é uma enzima do grupo das isomerases, especificamente para câmbio de posição. Tá? Então, a galactose se tornou automaticamente glucosa. Então, o que ela vai fazer é, tanto ela tem o destino de ir para a minha reserva, como também, se houver o processo da glucogenólise, de a ser utilizada como fonte de energia. Tá? Se eu subir, eu vou para a reserva, mas se o corpo no momento necessitar utilizá-la como fonte de energia, ela vai se transformar em glucosa 6-fosfato, lembra? E se eu tiver a enzima glucosa 6-fosfatase, eu libero a glucosa para o hígado. E o hígado pode jogar para a corrente sanguínea, tá? Então, no caso da galactosa, o principal órgano é o hígado que já transforma ela em glucosa para reserva hepática. Tá? Agora, como eu disse, se faltar a enzima uridiltransferasa durante esse processo, vai entrar uma determinada quantidade de galactosa, vai saturar o hepatocito. Tá? Como vai reaccionar meu corpo? Vai haver uma hepatomegalia. Tá? Hepatomegalia é que aí um processo inflamatório aí no hígado. E a causa é porque não dou sequência a um processo. Aí algo aí que se quedou, meu corpo reconhece como um corpo estranho e cria-se um processo inflamatório. Inflamatório é que vai agrandar o órgão. Todo processo inflamatório agranda o órgão. Chega a ser uma hepatite? Sim, uma inflamação. Porque hepatites é inflamar o órgão, sim? Aí, neste caso, é um transtorno metabólico. No metabolismo, há problema. Tá? O que faltou aí foi enzimas hepáticas. Sim? Inclusive, um dos sintomas da galactosemia nos ninhos é a coloração amarelenta da pele e do hígado, ou seja, da pele e da mucosa, sim? Que é a icterícia. Tá? O agrandamento do hígado foi, entrou galactose aí adentro, só que não deu sequência ao processo, saturou. Meu corpo não consiga lidar com isso porque é um corpo estranho, então ele agranda o hígado. Tá? Ó, por que causa catarata? Porque como vai entrar certa proporção no hígado e as demais vai quedar fora, a galactose foi irse ao cérebro, pensando que é glucosa, porque a diferença entre elas somente está na posição. Então, ela tem permisso de atravessar a barreira encefálica, assim como a glucosa? Sim. Aí, quando chega aí no cérebro, ele se dá conta que aquilo não é glucose, mas já ingressou dentro do hígado. Aí, cérebro. O cérebro reconhece como um corpo estranho e cria um dano cerebral. Ela entrou pensando que era glucose e, na hora de utilizá-la como fonte de energia, não pôde utilizar. Aí a reação do cérebro é ocasionar dano. Tá? Porque é um corpo estranho ele.
sim? Catarata, porque a galactose como a glucosa, ambas são polihidroxialdeído, tem o mesmo grupo funcional e ambas vira polialcool. Se vira polialcool, é aquele famoso sorbitol. Como está na corrente sanguínea, ela atravessa também o humor vítreo, porque glucosa também é fonte de energia para o globo ocular. Quando há excesso, eu causo a catarata, que é no caso da diabetes mellitus. Tá? E como a galactose é igualzinha à glucosa, entra no globo ocular e eu, como não vou utilizá-la como fonte de energia, também a água ela virá um polialcool. Também causa catarata, por causa do grupo funcional. Sim? Lesão do hígado. Hasta o hígado se vê acometido, porque no final o hígado está danhado, tem um problema aí no tema da reserva e acaba exigindo a gluconeogênese. Se acorda? Outra forma de eu tentar manter nível de açúcar no sangue é a gluconeogênese, que o segundo órgão que realiza é o hígado. Por isso que, se o ninho tem a falta dessa enzima durante a amamentação, porque um ninho sano, ele tem que mamar a leite da mamãe e depois dormir. Porque o bebê só llora se suas necessidades ou tem hambre, verdade? Se não é por essas duas causas, então você pode ser algo lhe está molestando. E aí, por exemplo, hay que ver que se mama, não descansa, quer dizer que possivelmente ele não está digerindo algo lhe está ocasionando dano. Aí a tendência é que o ninho comece a ficar bem amarelinho, sim? Comece a cambiar sua coloração intensa. Aí esse é um sinal de que não está tolerando o leite da mãe, tá? Está afetando o hígado. Aí tem que retirar. Vocês vão ter que ter paciência comigo aí. Comigo também. Tá? Então, a galactosemia vem por esse transtorno, sim? A falta dessa enzima no processo. Alguma dúvida está aí em relação à galactose? Não? Vamos então cisenar a frutose. Aí no caso da frutosa, eu tenho a frutosa entrando pela exoquinasa. Se entra pela enzima exoquinasa, quer dizer que eu ainda posso captar ela no músculo e no tecido adiposo. Se ela não foi captada primeiro aqui. Lembra? Primeiro órgão é o hígado. Então eu tenho que entrar no hígado. Ora, caso eu não entre no hígado totalmente, eu tenho a opção ainda de entrar no músculo, no tecido adiposo. Se ela não entrar no hígado, ela vai para a corrente sanguínea. Depois ela vai para o músculo ou para o tecido adiposo. Tá? Então, o principal órgão que ela deve entrar é aqui. Se ela não entrar aqui,
aí a pessoa já padece de uma frutossúria. E como ela vai para a corrente sanguínea porque ela não ingressou no hígado, ela pode ser excretada na urina. Sim? Aí você diz por que a frutossúria é excretada na urina e a galactose não. A galactose é muito pouco, nós consumimos ela. Em proporção, ela é insignificante cerca da frutose. Tá? Porque se falamos de sacarosa, é todo tipo de açúcar que consumimos nas frutas, no mel, tem frutose. Tá? Então, a frutose é mais abundante em quantidade do que a galactose. Então, ela tem que crescer uma certa quantidade na corrente sanguínea para depois eu jogá-la pela urina. Por isso é muito comum a frutossúria. Pessoas que excretam frutose na urina é porque tem a falta da enzima. Tá? Não tolera a famosa frutose. Então, ó, se é no hígado, a primeira enzima que vai atuar para fazer esse processo é a frutoquinase, que é exclusiva no hígado somente para frutose, já que eu não posso pôr a glucoquinase, tá? Então, cada um tem a sua enzima exclusiva, fosforilo a frutosa, e a frutosa vira frutosa 1-fosfato. Onde que ela vai entrar? Porque o outro entra no processo do glucógeno. A frutose ela vai entrar no processo da glucólise. Tá? Então, frutosa entra no processo da glucólise hepática ou na glucólise muscular. Tá? Mas isso é glucólise. Ó. Como eu sei que é glucólise? Porque, ó, glucosa 6-fosfato, frutosa, aqui virou frutosa 6-di-fosfato, aqui está meu gliceraldeído, aqui está dihidroxicetona. Lembra as triosas da glucólise? Tá? Aí, uma vez que a frutose entrou no hígado, ela virou frutosa 1-fosfato. Professora, desculpe. Oi. A fosfomanosa, ela é uma mutasa? A manosa? Não, a fosfomanosa, porque ela mudou de glucosa para frutosa. Não entendi. No passo de glucosa 6-fosfato, Glucosa 6-fosfato daqui. ela mudou para frutosa. Uhum. No caso, a manosa 6-fosfato, ela é uma mutasa. No caso, sim, ela muda de posição e vira frutose. Sim. Entre frutose e manosa é só a posição. Certo. Tá? A imanosa, por exemplo, nós não falamos muito dela. Também é um monossacárido, também é uma hexosa, mas muito pouco nós consumimos na alimentação. Tá? Tá presente também em algumas frutas, mas não é um disacárido conhecido. Ela está na forma de mono, a forma de mono quer dizer que era um monossacárido. Manosa é um monossacárido. Tá? Mas ela não tem a estrutura dela de um disacárido estável. Tá? Onde a gente pode encontrar manosa? Às vezes no próprio polissacárido. Vem naquela forma de todas as glucosas juntas e pode haver a união dela. Tá? Um pedaço da estrutura. Mas é um monossacárido. A gente não dá muita ênfase neles. Os livros não falam muito delas, só fala da glucosa, da galactose e da frutose, que é o mais conhecido, sim? Então, se a frutose, quando eu fosforilei a frutose no hígado, virou frutose 1-fosfato. Essa frutose 1-fosfato que leva um fósforo na estrutura, a segunda enzima que vai atuar é a aldolasa. Se vocês lembram, a aldolasa era a enzima que ia dividir em duas triosas. Aqui estava o gliceraldeído e a dihidroxicetona. É a mesma. Só fala aldolasa B, porque essa aldolasa, ao dividir, ela colocava um fósforo aqui e outro fósforo ali. Sim? A aldolasa B, que também cumpre com a mesma função, ela vai dividir a frutosa em dihidroxicetona fosfato
e um gliceroaldeído. Só que esse gliceroaldeído não vai ter fósforo. Complexo, né? Tá? Então, de novo, fosforilei a glucosa no hígado, virou frutose 1-fosfato. Vou dividir ela ao meio, em duas trioses, só que eu só tenho um fósforo na estrutura dela. Então, um vai ficar com fósforo e o outro vai ficar sem o fósforo. Quando eu divido, se ela vira dihidroxicetona fosfato. Lembra de hidroxicetona fosfato? Que se eu quiser utilizar ela como para dar energia ao meu corpo, ela tem que virar gliceroaldeído 3-fosfato para virar piruvato ou lactato. Porque se ela virar de hidroxicetona e eu não for utilizar isso, ela vai para glicerol. Aqui está a ideia de que diz que consumir muita frutosa, o açúcar das frutas, causa esteatose hepática, graxa no hígado. Já escutaram isso? Tá? Porque quando a frutose entra, ela tem que virar de hidroxicetona fosfato. Se ela não virar gliceroaldeído, então eu faço ela virar glicerol, pego mais 3 ácidos graxos que vão aparecer aí e formo triglicéridos. É normal ter graxa no hígado? Não, e essa graxa que recobre o hígado, isso é triglicéridos. Aí tem aqueles médicos que dizem que quando você come uma fruta, você tem que comer com cáscara. E se você tomar só o suco dela, é muita frutose que você está mandando ao teu corpo. Não? Da laranja? Laranja não tem? Quantas laranjas você utiliza para fazer um suco? Se comer uma laranja, você come e já satisfaz. Vai tomar um suco de laranja. Quantas laranjas você usou para fazer o suco? Só bater com água. E ainda outros põem ainda açúcar no suco de laranja, né? Dá mais sacarosa aí, mais frutosa aí para completar. Né? E essa é uma ideia de alguns médicos que o excesso de frutose, principalmente na forma de suco, eu posso mandar uma bomba também ao corpo, sim? Por isso, se eu tomar, tem que depois tentar malhar, né? Porque isso é carboidrato. Sim. Tanto que um dos sucos que pode ser considerado bomba calórica é o de uva, né? É um dos mais calóricos que tem. Isso, ó, o suco de uva é um dos que mais tem açúcar mesmo. Né? E aquele artificial, então, que eles fazem, põe colorante lá no suco de uva, de vidro, né? De caixinha. Ainda põe saborizante, aromatizante, tem mais frutosa lá para dar mais sabor à fruta. Tá? Então, esse é o destino. Primeiramente, ela tem que virar de hidroxicetona fosfato. E o que sucede com aquela triose que não tem fosfato? Aí no hígado eu vou depender também de uma outra quinasa, que é a gliceroaldeído quinasa, que vai donar um fósforo ao gliceroaldeído e ele se torna automaticamente gliceroaldeído 3-fosfato. E ele tem duas opções. Ou eu vou para glucólise para virar piruvato, ou eu posso voltar e virar de hidroxicetona e sair pelo glicerol. Nada se perde, tudo se transforma. Então, se eu comer demais, o destino disso é formar o álcool para depois pegar mais 3 ácidos graxos que vocês vão ver de onde eu consigo e vira o triglicérido. Professora, naquele gliceroaldeído ali embaixo, ali é só a posição 3. No caso, entrou só um fosfato do ATP, né? Porque ele virou ADP. Aí ele botou um fosfato. Isso, ele deu um fósforo para o gliceroaldeído e posição foi 3. parar no carbono 3. Isso. Aham.
prova não, né? De cor na prova? Não, né? Todas as enzimas. Não vai ser malvada Não, assim, não. O importante aqui é que vocês entendam o processo, não é para memorizar a enzima. Tá. Se é memorizar a enzima, realmente vai ser as enzimas controladoras, porque é muita coisa para saber. Sim? Mas é entender o processo. Também conhecer porque a esteatose hepática pode ser uma das consequências da frutose. Oi. Isso, em toda a célula. No caso aqui, o hígado principalmente, porque é o principal lugar para realizar a transformação, mas é no citosol do hígado, sim? Nos hepatocitos. Tranquilo? Bom, então, se a frutosa é hepática, eu vou precisar dessas enzimas, sim? Caso eu não tenha enzima, como nós outros vimos, falte a frutoquinasa no hígado, então a frutose, como não ingressou no hígado, ela vai para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, o próximo órgão que eu posso ingressar é o músculo ou o tecido adiposo. Tá? Então ainda o corpo tenta ver se consegue pegar ela em outro lugar, mas eu já tenho a frutossúria, sim? Aí, se eu conseguir pegar essa frutosa no músculo, no tecido adiposo, pelo menos um pouco, nós havíamos visto que uma das etapas da glucólise era que a glucosa virava frutose. Então, a exoquinasa pode pegar a frutosa e vira a frutosa 6-fosfato, que é uma das etapas justamente da minha glicólise. Tá? Mas não deixa de ter a minha frutossúria. Aí outra enfermidade também aqui da frutosa, esse pelo menos ingressa a frutosa no hígado. Mas a segunda enzima não tem. Tá? Por eu não ter essa enzima segunda aqui, que é o dolasa B, uma das consequências disso também vai ser o agrandamento do hígado. Porque ingressou, eu não dou sequência ao processo, meu corpo reconhece como corpo estranho e cria uma hepatomegalia, tá? Mas ingressou. Neste caso, por exemplo, ela chama intolerância hereditária da frutose. Mas é pela falta da enzima aldolasa B. Essa é frutossúria pela falta da enzima frutoquinasa. Tá? Então eu tenho duas alterações aqui. A frutossúria, que é a falta da enzima frutoquinasa. Também posso ter uma outra alteração da frutose, que é intolerância hereditária a frutosa. Não tolera a frutosa, sim? Porque ela causa um dano hepático. Tá? Eu não deu para ouvir. Qual? Da frutosa? Isso, desde o início dessa parte. Essa é a frutossúria, sim? Úria, porque eu vou excretar ela na urina. Ela já tem a falta da enzima hepática, que é a frutoquinasa. Então, não ingressa a frutosa no hígado. Automaticamente já vai para a corrente sanguínea e excreta na urina. Tá? Eu posso pegar um pouquinho dela lá no músculo, mas nesse inteirinho já foi para a urina. Tá? E a outra é intolerância hereditária à frutose. Essa, por exemplo, ela tem falta da enzima, que também é hepática, porque ambas são hepáticas. Tá? Essa chama aldolasa B. Tá? Ainda consegue captar a frutose no hígado, só que não dá sequência ao processo. Satura os hepatocitos, meu corpo reconhece como um corpo estranho porque não dá sequência ao processo e então eu acabo agrandando depois o órgano.
A intolerância à frutose, por exemplo, ele não pode comer frutose, tá? Porque traz dano hepático. Não tolera a frutose, tá? Igual que tem intolerância à lactose, não tolera a lactose, porque vai trazer dano no intestino, inflama o intestino. Aí, no caso, professor, se a pessoa não tem a enzima, a frutose, ela chega mesmo no tecido, ela fica em excesso, no caso. Isso. E tenta, aí volta e vai para ser glucógeno. Para ficar em armazenamento? Não. Não, tô falando nessa parte aqui. Frutose, ela só entra na glucólise. Galactosa que entra no glucógeno. Frutose não. Frutose, ela vai na glucólise para dar energia ao corpo. Lembra? Glucólise é energia. Glucógeno é reserva. Não, sim, né? Tô falando nessa parte aqui, de frutose, 6-fosfato. Quando é glucosa, tudo bem. Aí quando muda para frutosa, a pessoa que é intolerante à frutosa, aí nesse caso aí que eu tô falando, se ela volta, vira glucosa e faz um caminho reverso, entendeu? Em vez de ir para energia para o corpo, ela vai armazenar lá em cima. Não, à esquerda. Aí. Vai armazenar aqui? Exato. Como ela é intolerante, tipo assim, ela volta para armazenar. Não. Poderia, mas o problema dela tá aqui, ó. Ela não dá sequência ao processo. Para aí. E aí depois quem vai tomar o controle disso são as enzimas lisossomales. Para poder dessetar do meu corpo, porque eu não consigo tolerar isso do meu corpo. Então, quando termina o tempo de vida útil de uma célula hepática, os lisossomas tomam controles para romper isso. Tá? Daí o ideal das frutas para não ter essa intolerância. E dependendo, eu já trago dano hepático. Exoquinasa em todos os lugares menos o hígado, tá? Aí ela vira a manosa 6-fosfato e a diferença da manosa para a frutosa é a posição. Mas, na realidade não é posição, porque se a isomerase é o grupo funcional, perdão, sim? Aí aqui a manosa, se a frutosa é polihidroxicetona, a manosa é polihidroxialdeído, tá? Aí, se ela é aldeído, então o que ela vai diferenciar na glucosa é a posição. Se eu for comparar a manosa com glucose. Tá? Mas se a manosa com frutose é o grupo funcional, porque se a isomerase ela muda no grupo funcional. Tá? Mas muito pouco se fala da manosa. Vocês têm que levar em conta é a frutose e a galactose, tá? Pela enfermidade que pode generar aí, se é a galactosemia ou a frutossúria. Bueno, em relação à galactose, que vocês viram que o principal órgão de entrada é no hígado, em que outras situações eu posso usar a galactose? No caso, por exemplo, quando a mulher está amamentando para produzir o leite materno. Sim? Então, outro lugar que a galactose entra se a mulher está amamentando é na glândula mamária. Tá? Aí, por exemplo, para mim produzir a lactose, que é o açúcar do leite, vou necessitar uma glucosa, como também eu vou necessitar a minha galactose. Lembra o DP-gluc que ele formou lá no hígado? Eu posso depois fazer esse mesmo processo na glândula mamária, uno com uma molécula de glucosa, tá? O DP galactosa mais uma molécula de glucosa e forma a lactose. Tá? A enzima que faz esse processo é a sintase ao unir o DP-galact, que é a galactosa, com o monômero de glucose.
Aí eu faço esse processo na glândula mamária. Tá? Solamente se a mulher estiver amamentando. Senão, o único lugar que ela entra é no fígado. Ok? Glicemia, vocês já conhecem nos análises laboratoriais, sim? Glicemia em ayuno, glicemia pós-brandial, quando lhe dou uma certa quantidade de açúcar. Tá? Aí depois eu faço a medição na primeira hora, segunda hora, né? Se é glicemia em ayuno é no tempo zero. Então eu tenho 2 pacientes aqui, um paciente que o valor dele foi menor de 100 e um paciente que o valor dele foi 180 aproximadamente. Isso é no tempo zero, que estava em ayuno. Então eu dou uma sobrecarga de açúcar e depois volto a retirar o sangue desse paciente. Aí eu vejo que depois de 1 hora o paciente que a glicemia dele dava normal subiu a 200. E o paciente que a glicemia dele já estava alterada na primeira hora, o valor dele ultrapassa, vai mais do que 200 miligramas por decilitro. Aí, o tempo 2, depois de 60 minutos, vou fazer a extração desse paciente, não dou mais sobrecarga de açúcar, solamente uma vez. Aí vou retirar o sangue na segunda hora. Se o paciente é normal, sim ou sim, na segunda hora o valor dele está no parâmetro normal de referência. Tá? Mas esse análise dá uma certa proporção de açúcar ao paciente. Então, por isso, em 2 horas, se eu sou normal, eu já vejo a minha tolerância ao carboidrato. Agora, se o paciente já tem alteração já na glicemia em ayuno, se eu quiser fazer a curva glicêmica para confirmar que ele já tem uma intolerância, vou fazer, porque ó, na segunda hora o valor dele ó, continua acima de 200. Tá? A curva glicêmica é uma análise que também pode confirmar uma suspeita. Por isso, primeiramente, sempre se faz em ayuno. Aí no próprio laboratório dá essa sobrecarga de açúcar, depois se analisa. Tá? Ok? Depois a gente pode fazer com os alimentos, porque depende da carga de carboidrato que ele dói. Então esse análise é um pouquinho mais específico para confirmar. Tá? A famosa curva glicêmica, geralmente se faz na primeira hora e segunda hora. Aí depende do médico, o médico que quer fazer mais horas, mas se vocês veem, o parâmetro já não altera mais. Tá? E o teste de hemoglobina glicada ou glicolizada, que é uma análise de monitoramento. O que é o monitoramento? Aqui eu posso controlar esse paciente nos 3 meses anteriores. E quando a gente fala um teste de hemoglobina glicada ou glicolizada, eu sei que a hemoglobina dura aproximadamente 120 dias. Então, quito na média dos 3 meses anteriores, porque essa hemoglobina tem que estar aí. Então, ela vai me dar uma noção de quanto andou recebendo glucose esse paciente. Lembra que a hemoglobina está dentro dos glóbulos rojos e a única fonte de energia que utiliza a hemoglobina, o glóbulo rojo em si, é glucose. Ele não utiliza lípido nem proteína. A única fonte dele é glucose. Então, eu vou ter uma ideia de quanto de glucose ele anda recebendo. Então, se eu tiver um excesso, eu mando um excesso também para ele, tá? Aí, se eu sou normal, o parâmetro tem que estar abaixo de 5,7. Se eu estou entre 5,7 e 6,4, eu já estou numa pré-diabetes. Tá? Ou se eu estou acima de 6,5, já é diabetes. Tá? Essa é uma análise de monitoramento, controla os 3 meses anteriores. Também é um exame para confirmar. Tá? Depois a glucossúria, e se eu sou normal, não vou ter glucose na urina. Negativo para a glucose. Quando começa a sair glucose na urina? Quando aí um umbral alto já no sangue. Então,
Então, se eu chegar aproximadamente no umbral de 170, 180 no sangue mesmo, ele já começa a querer eliminar na urina pela sobrecarga em sangue, e que acaba sobrecargando o rinhão, depois causa nefropatia. Tá? Porque esse excesso que eu não consegui colocar dentro da célula, eu vou levar esse excesso para que o rinhão filtre. Aí começam os danos nos néfrons. Os néfrons são a unidade mais pequena do rinhão, sim? Aí vem o nome nefropatia. Daí ele começa a eliminar esse excedente que ele não conseguiu colocar dentro da célula. E depois começa o dano renal. Vai sair proteína na urina. Depois, se começar a sair proteína na urina, eu vou ter que ir para hemodiálise, porque não devo jogar proteína na urina. Outra coisa que também me confirma na urina, é que vai começar a haver presença de corpos cetônicos. Por que vai aparecer corpos cetônicos? Porque me vai demonstrar que o corpo está consumindo outra fonte de energia que não é principal. Porque se está saindo glucosa, ele não está consumindo glucosa. Então ele vai fazer corpos cetônicos. Então, no análise de urina, vou detectar também que o paciente é diabético. E a parte da glucosa, ele vai estar liberando corpos cetônicos. Ok? Vou passar? Não. Sim? Bueno, aí hipoglicemia no embaraço, no recém-nascido, sim? Geralmente quando o bebê é prematuro, hay que darle de comer em seu tempo. Alguém já teve experiência com um prematuro? O prematuro tem todo um cuidado especial, né? Tem que dormir tantas horas, depois tem que acordar ele para dar de mamar, porque ele pode fazer hipoglicemia, porque todavia o tecido adiposo dele não formou. Então, quando é um recém-nascido, já que completou as 9 semanas, ele já está maduro. Inclusive, se ele dormir mais do que as 2 horas, não precisa acordar ele, porque ele já tem capacidade de ter a segunda reserva, que é o tecido adiposo. Em câmbio prematuro, não. Então, ele pode facilmente fazer uma hipoglicemia, sim? Aí, no caso dos nucleótidos, que estariam presentes na estrutura daqueles heteropolissacáridos, que vocês ligaram a ver, por exemplo, as glicoproteínas. Glicoproteínas, eles estão presentes na membrana das células, fazem comunicação, tá? Em relação, por exemplo, quando há um corpo estranho, eles fazem comunicação que há um invasor aí. Eles estão presentes no nosso corpo, a ser parte dos heteropolissacáridos, como também dos demais heteropolissacáridos que tem na constituição dele proteínas. Temos também a identificação dos grupos sanguíneos, tá? Que também fazem parte dessas estruturas, que eles têm na constituição deles as glucoforinas, também são derivados das glicoproteínas para identificação de grupo sanguíneo, tá? Essas estruturas que são consideradas heteropolissacáridos, que tanto está presente na membrana das células, como também estão presentes em nossa constituição. Deixa eu citar aqui um pouquinho dele. Tá? Que são os mucopolissacáridos. Muco é vulgarmente chamado proteína. Polissacáridos são os carboidratos na forma de mais de 10 monossacáridos na constituição da estrutura. E havíamos visto que podia ser a glucosamina, o condroitin, o queratansulfato, o dermatansulfato, as glicoproteínas da membrana. Isso, por exemplo, são partes que estão presentes no líquido sinovial, no humor vítreo, no cartílago, nos tendões, no menisco, né?
Inclusive, se vocês estão na área de traumatologia ou vão entrar ou trabalham no hospital, vão ver que muitos traumatólogos utilizam hoje em dia para o tratamento dos cartílagos, tendões, que é artroses, artrites, aqueles famosos porvitos, que isso é a glucosamina com condroitin, que nada mais é a mescla de um heteropolissacárido, que tem na constituição dele proteína com carboidrato. Também o ácido hialurônico, que hoje usa na estética, como também se aplica nas articulações, se a pessoa tem a deficiência disso, porque isso para nós é o nosso famoso azeite, tá? O lubricante das articulações. Tá? O lubricante da articulação não é como a gente vê das portas, que é um azeite. Esse é um tipo de carboidrato com proteína que tem capacidade de reter moléculas de água para melhorar o líquido das articulações. Tá? Então ele tem uma capacidade de atração de água, então você melhora aquilo que ficou seco nas articulações. É um líquido meio viscoso. Tá? Tem a propriedade de reter água também, melhora o estado do paciente, sim? É uma das técnicas hoje em dia que se utiliza. Então, essas substâncias, no caso da heparina, é só um anticoagulante que no sistema natural o hígado produz. Depois, os demais estão na constituição do nosso corpo, sim? O normal, quando nosso próprio corpo sintetiza, é que eles têm o tempo de vida útil deles. O tempo de vida útil deles é que, como tem constituição de proteína, ele tem que ser degradado em seu tempo. Você sabe que nós não temos reserva de proteína. Então, todo o tempo, nosso corpo tem um tempo de vida útil de proteína e deve ser destruído. Então, se esse líquido que tem carboidrato na constituição dele também tem proteína, liga ao seu tempo de vida útil, eles têm que entrar dentro das enzimas lisossomais. Então, está aí no citosol da célula, tá? Ou dependendo do tecido ou a conjuntivo que esteja, tem que ser destruído nos lisossomas. Então, eu tenho que ter as enzimas lisossomais. Tá? Aí, caso tenha falta dessas enzimas lisossomais, vou levar a vários tipos de enfermidades, que são os mucopolissacaridoses. Não confundam mucopolissacáridos com mucopolissacaridose. Polissacáridos é a constituição da estrutura, tá? Agora, quando se diz polissacaridoses, já são as enfermidades. Tá? O que sucede aqui? A muitíssima, a de Hunter, Burkill, Sly, falta enzimas lisossomais. Dependendo da enzima que falta, o ninho de abelha é o óbito, sim? Morte temprana. Tá? O que sucede aí? Eles não conseguem desarrollar, porque esse produto que meu corpo deveria excretar, romper, não se rompe. Então, se impede o desenvolvimento. Um deles, por exemplo, a maioria deles é deformidade esquelética, óssea, sim? Porque queda aí e o corpo não pode desenvolver-se. Então, o ninho é enano, eles são chiquititos, sim? Outras situações, a parte da deformidade esquelética que ele usasse, é retardo mental. Tá? E depois outras complicações, que começam a afetar também órgãos importantes. Mas como eu vou pilhar que esse ninho padece de algum transtorno relacionado a isso, é que eles vão atirar na urina, tá?
vai salir na urina algum dos pedaços dessas estruturas, por exemplo, o famoso dermatansulfato, tá? O queratansulfato são pedaços das estruturas que fariam parte da constituição do líquido sinovial, dos tendões, dos cartílagos, do menisco, e determinados pedaços eu ia poder identificar na urina. Sim, aí vai aparecer observação, presença, por exemplo, de dermatansulfato. Entendeu? Não é normal. Então, vocês, aí há algo aí no metabolismo deles que não estão respondendo, sim? Há muitíssimas enfermidades também relacionadas. E a característica deles é que eles são enanitos. Tá? São anões e tem todo um transtorno aí. Tanto a nível neuronal, um retraso tanto no crescimento como no desenvolvimento mental, sim? Alguns afetam órgãos importantes como o hígado e o coração, e depois alguns vêm ao óbito tempranamente, tá? Essa é a famosa mucopolissacaridose, tá? Por la deficiência das enzimas que deveriam estar presentes nos lisossomos. Então quer dizer que aqui metabolicamente todo mundo é normal, né? Não é ninguém enanito aqui. Até o momento não. Sim. É como na minha